se eu te dissesse que a abundância começa antes do dinheiro chegar? Que o segredo não está em quanto você recebe, mas em como você honra aquilo que já tem. Café forte às 5 da manhã. Um caderninho verde aberto na mesa da varanda, as folhas já amareladas pelas mãos e pelo tempo. A xícara soltando vapor, o cheiro de manjericão que crescia em vasinhos ao lado da janela. É nessa pequena liturgia da manhã que a história começa. Não com um golpe de sorte, mas com um gesto repetido, humilde e constante. O segredo para a abundância, honrando o que você já tem. Você já sentiu que não importa quanto ganha, no fim do mês, parece que falta sempre alguma coisa? Pergunta simples. Resposta comum. Se eu ganhasse mais, seria diferente. É uma crença que o mundo repete até virar verdade para muita gente. Nesta história, você vai encontrar outro caminho, feito de disciplina, respeito e pequenas decisões que não chamam atenção, mas que somadas mudam um destino. Nazaré levantava às 5. Não por disciplina imposta por relógio, mas por respeito ao ritmo da casa, das tarefas e da própria paz. O uniforme azul dobrado na cadeira. O gato do vizinho espreguiçando no parapeito. Ela fazia um café que parecia conversa. Forte, escuro, claro sinal de que o dia precisava ser firmado. O caderninho verde vinha junto, sempre o mesmo, com a lombada amaciada. Havia nele colchetes, risquinhos, datas. Havia também uma rotina de traços que guardava mais do que números. Guardava escolhas. Há 20 anos, Nazaré trabalhava como auxiliar de serviços gerais na escola municipal do bairro. Foi lá que erguera, tijolo a tijolo, a casa da família. Não sozinho, claro, mas com noites economizadas, com domingos de obra em que sobrava cansaço e faltava glamour. O som da massa sendo espalhada, o pó das sacas de cimento nos pés. Tudo isso faz parte da memória que ela tratava com cuidado, sem pressa, sem presunção. A casa tinha cômodos pequenos e janelas que davam para um quintal, onde ela plantava manjericão e alguma couve. Tudo isso para ela merecia honra. Merecia. Honrar o que se tem não era uma frase bonita na boca de Nazaré. Era prática. Era um nome para pequenas regras que guiavam suas decisões. Não peço empréstimo para um desejo, dizia ela, com o olhar calmo de quem já viu promessa virar dor. Primeiro verificar necessidade, depois avaliar preço, e só então decidir. E o caderninho verde? O caderninho era confessionário e plano ao mesmo tempo. Nele entravam os valores que saíam e os que eram colocados de lado, anotados antes de qualquer conta. Simone, a filha, tinha o computador sempre aberto à mesa. Estudava administração à noite e trazia para casa vocabulário novo, planilha, corretora, meta. Sem arroubos técnicos, Nazaré não gostava de jargões. Simone ensinava com paciência, explicando o que era ser investidor com simplicidade. Mãe, não é só deixar o dinheiro parado, dizia ela, e Nazaré escutava. Não para sair correndo atrás de modismos, mas para entender que havia opções, que havia caminhos que exigiam estudo e não apenas impulso. Simone era a ponte entre o mundo das planilhas e o tempo de Nazaré, e fazia com que a casa, devagar, entendesse palavras novas. No trabalho, Nazaré era conhecida pela ordem. Seu uniforme azul sempre limpo, o carrinho limpo e meticulosamente organizado. Se algo se perdia na escola, era raro não ser ela quem encontrava. Papel, cola, tesoura, cada coisa em seu lugar. As pessoas reparavam. Alguns atribuíam a fama a temperamento. Outros, mais atentos, diziam que o hábito vinha de uma decisão antiga. Tratar o pouco com a reverência que se dá ao muito. E houve aqueles que não entendiam. Cleide, colega de serviço, era sua contrapartida. Um dia, recebeu uma pequena herança. Dinheiro que para ela chegou como se fosse um bilhete premiado. Vinham parentes, vinham convites, vinham jantares. Em semanas, a rua inteira percebeu que a casa de Cleide tinha começado a irradiar um brilho passageiro.
Fogos de artifício social se acenderam por alguns dias, mas depois, silenciosamente, as contas voltaram. As portas se fecharam, os parentes sumiram e restou a rotina antiga com uma diferença. Agora havia marcas de gastos que não trouxeram paz. Apenas lembranças de escolhas feitas por impulso. A convivência entre Nazaré e Cleide trazia lições sem discurso. Cleide chegava cobrando atenção para uma compra nova, para um empréstimo para um móvel que ela queria parceiramente dividir. Nazaré escutava, e com voz baixa, acabava dizendo o que sempre dizia. Você precisa avaliar se aquilo resolve ou se vai precisar de mais depois. Não era dedo em riste, era cuidado. E por vezes, Cleide reagia com irritação, outras com vergonha. Era a febre do imediato batendo no muro da prudência. Na varanda da manhã, depois do café, Nazaré e Dona Benedita partilhavam mais do que ar matinal. Dona Benedita era a vizinha de porta, mulher de muitas estações, com histórias dobradas no olhar. Tinha mãos manchadas pelo tempo e um sorriso que não precisava de palavras para ser escuro de ternura. Ela cuidava dos netos das redondezas e sabia nomes de plantas que ninguém mais lembrava. Quando Dona Benedita vinha à varanda, trazia consigo um saquinho de biscoitos e um ensinamento. Numa tarde de vento morno, enquanto o manjericão batia contra o peitoril, Dona Benedita falou uma frase que Nazaré repetiria, mais tarde, para quem quisesse ouvir. Eu nunca guardei o que sobrava. Eu guardava antes de sobrar. Não parecia conselho de quem decora regras de finanças. Era mais um costume de mulher sábia. Ela contou de envelopes escondidos, de moedas guardadas em latas que pareciam vazias e, no entanto, tinham o poder de fazer uma espera virar oportunidade. Era uma prática simples. Reservar primeiro, pagar depois. Tratar o pouco como se já fosse a bênção pedida. Palavras assim, ditas devagar, entram nas costuras da vida. Elas não chegam com promessas ou fórmulas milagrosas, mas com um convite. E se você começasse a honrar o que já tem? E se em vez de olhar para o que falta, você cuidasse melhor do que tem à mão? Não se tratava de culpa para quem recebia pouco, nem de moralismo barato. Era proposta prática, uma disciplina que muda, por soma, o curso necessário das coisas. Nazaré então fez do aprender uma prática em passos concretos. Primeiro, escolheu um valor fixo que poderia separar sem romper o dia a dia. No começo, uma quantia pequena, porque era honesto começar onde se está. Anotava no caderninho verde, reservado, 50. No mês seguinte, aumentou para 70. E depois, quando a fórmula da economia percebeu a costura do hábito, 100. Não houve pressa. Houve consistência. Guardar antes de sobrar exigia um ritual. Ao receber o salário, havia um gesto primeiro, quase sagrado. Depositar uma parte numa caixa ou transferir para uma conta destinada antes mesmo das contas aparecerem. Era o ato de respeito. No trabalho, Nazaré trazia esse ritual sem alarde. Repassava notas junto ao carrinho do material, e o caderno ficava no fundo de sua bolsa. Com o tempo, as pequenas economias mostraram utilidade. Quando o registro da caldeira do fogão da casa deu problema, não houve correria nem medo. Havia um recurso remediador que cobria o conserto e evitava o empréstimo angustiado. Quando a chuva entrou em uma janela, a reserva pagou os reparos sem comprometer as contas básicas. O efeito não foi mágico, foi prático. A paz de uma noite sem telefonemas de cobrança. O descanso de dormir, sabendo que havia um pequeno colchão contra as quedas de rotina. E as alterações eram pequenas, quase insignificantes aos olhos do consumo. Trocar a marca do café, não pela pior, mas pela que equilibrava sabor e preço. Reunir vizinhos para dividir o botijão de gás, quando isso fazia sentido. Colocar lâmpadas LED em alguns cômodos para reduzir a conta ao longo do mês. Ir mais vezes à feira do bairro, onde o feirante descontava o amigo. Pequenas mudanças que não pediam sacrifícios heróicos, apenas decisões de prioridade. Simples ajustes incrementais que somavam.
No caderninho, Nazaré não apenas anotava valores, colava recibos, fazia um esquema de cores para os tipos de gasto. Vermelho para contas fixas, amarelo para imprevistos, verde para o valor reservado. Era um ritual visual que a acalmava. Quando alguém perguntava como ela fazia, ela mostrava as páginas como quem mostra uma foto de família, com um orgulho discreto. As pessoas viam aquilo como simples organização. Para Nazaré, era um modo de honrar sua história. O tanto que já tinha conquistado com trabalho e renúncias. Mas honrar não significava fechar as portas para a vida. Significava escolher com respeito. Quando surgiu a tentação, uma liquidação que prometia coisas bonitas por pouco dinheiro, Nazaré pensava nas ferramentas. Isso resolve um problema real ou é desejo passageiro? A pergunta direta funcionava como um freio. Nem sempre foi fácil. Havia festas de escola, presentes para filhos, aniversários. Em todos esses momentos, ela ponderava entre o que fazia sentido e o que era impulso. Nem sempre acertava. Houve erros, e a dignidade também estava nisso. Reconhecer que errou, ajustar e prosseguir. No bairro, a prática de Nazaré virou exemplo sem alarde. Algumas pessoas trocavam ideias, outras observavam de longe, algumas zombavam. Não faltaram comentários. Ela é mão fechada, disseram uns. Ela é previdente, disseram outros. A verdade é que a disciplina de Nazaré não era sobre poupar a qualquer custo. Era sobre respeitar a própria história, a própria casa, o próprio tempo. E isso, mais cedo ou mais tarde, costuma chamar atenção. O dia em que a escola precisou de alguém para coordenar uma pequena reforma exemplifica esse encontro entre prática e oportunidade. Era uma tarde de sexta quando o diretor, seu Armindo, caminhou até a sala dos funcionários com um envelope nas mãos e uma expressão que misturava preocupação e esperança. Ele precisava de alguém para organizar a entrega dos materiais, receber cotações, conferir notas fiscais. Alguém que soubesse lidar com prazos e que não deixasse as coisas ao acaso. A oferta era temporária, um trabalho extra por alguns meses, mas implicava responsabilidade e, claro, pagamento superior ao habitual enquanto durasse. Seu Armindo conhecia Nazaré. Não por fofoca, por currículo, mas por observar. Vira o jeito dela com papéis, vira o caderninho na hora do intervalo, vira a maneira com que a mesa da cantina despedia a sujeira, limpa, e foi até ela. Ofereceu a oportunidade com a simplicidade de quem pede um favor e, ao mesmo tempo, sabe que está confiando algo precioso. Nazaré, a senhora toparia coordenar isso por uns meses? É serviço de organização. A gente paga um valor a mais. Precisamos de alguém que não perca documento, disse ele, sem rodeios. A notícia correu. Cleide escutou e fez comentário alto na copa. Todo mundo sabe que ela anota tudo. Alguns colegas deram risinhos. Outros olharam com interesse. Para Nazaré, aquilo era mais um teste do que uma chance de dinheiro. Era um cenário onde suas pequenas práticas poderiam mostrar que não eram meras manias, mas competências. Ser pronta quando a oportunidade aparece é outra expressão para dizer estar preparado. E a preparação de Nazaré vinha justamente de honrar o que tinha, de tratá-lo com atenção a ponto de se transformar em aptidão. Diante do diretor, Nazaré pensou nas horas que teria que dedicar além do seu turno. Pensou em Simone e nas aulas da filha, nas contas da casa, no caderninho verde. Pensou também naquilo que Dona Benedita dissera na varanda. Guardar antes de sobrar. Não era uma oração pela promoção, era um princípio de vida. Decidir não era simplesmente aceitar ou recusar. Era avaliar com amor a própria história e os compromissos que já existiam. Simone, quando soube da proposta, sentou-se na beira da mesa da cozinha e, entre um gole de chá e outro, desenhou possibilidades. Mãe, se você aceitar, dá para planejar os horários.
Isso pode ser uma forma de aumentar a reserva que o Senhor sempre separa, disse. Falou de prazos curtos, mostrou uma planilha simples que fizera em uma tarde. A gente pode ajustar. E se você não quiser horário extra, dá para organizar só por alguns dias, delegando tarefas. Havia ali a voz de quem estudava e a voz de quem amava, apoiar sem impor. Naquele momento, Nazaré sentiu a tensão de várias linhas de vida entrelaçadas. O desejo legítimo de ganhar mais, a responsabilidade com a casa, a disciplina de preservar reservas e a necessidade de não se perder num excesso de trabalho. Era uma encruzilhada comum, mas que naquele bairro ganhava contornos íntimos. Receber a proposta já era uma vitória discreta. Estar no meio da decisão mostrava que a construção de pequenos atos está sempre desafiada por grandes escolhas. A vizinhança, claro, opinou. Trazia olhares que variavam entre incentivo e desconfiança. Dona Benedita, quando soube, cruzou os braços e falou com voz firme, mas terna. Você sabe o que guardou, minha filha. Agora, a hora é de ser sábia com o que vier. Foi ali, com as mãos enrugadas sobre o joelho, que repetiu a frase que virou refrão no bairro. Nunca se trata só de quanto entra, senão de como a gente trata o que já tem. Guarde antes de sobrar, e trate o que tem como se já fosse a bênção que pediu. Era um modo de dizer: honra o pouco que tem hoje, e quando o muito vier, trate-o com a mesma reverência. Simone sugeriu cautela. Pesquisar as condições, falar com o diretor sobre horário e responsabilidades e talvez pedir um acordo por escrito. Havia prudência técnica ali. Não se comprometer sem clareza. Nazaré anotou tudo no caderninho verde, fez uma lista curta de prós e contras e riscou com caneta azul algumas prioridades. Às vezes, a maior coragem é a de organizar a própria vida antes de receber uma oportunidade que pode desorganizá-la. Enquanto isso, Cleide observava com mistura de inveja e curiosidade. Ela, que havia gasto a herança em móveis e festas, agora via na possibilidade de trabalho extra um caminho diferente. Alguns começos são tardios. Outros vêm das decisões anteriores. Cleide perguntou a Nazaré sem rodeios. Se eu fizesse como você, será que não mudaria? Nazaré sorriu, sem julgamento. Começa onde você está, respondeu. Não era consolo nem sentença. Era convite para a ação. E havia mais coisas nas entrelinhas. A escola precisaria de alguém que mantivesse o controle sobre o material. Era trabalho prático, sim, mas também era visibilidade. Seu Armindo, homem simples de decisões duras, valorizava a competência. Pessoas que assumem responsabilidade dão prova de si. A oferta não era promessa de efetivação, nem garantia de salário futuro. Era um teste. E, ao mesmo tempo, era a chance de mostrar que disciplina, organizada em caderninhos verdes e rituais diários, não é apenas economia. É preparação. Nazaré passou a noite pensando. O caderno abriu-se mais uma vez, e as linhas ganharam um esboço de como seriam os dias. Manhã no emprego, 1 hora a mais para checar notas fiscais, delegar a varredura em dias alternados, combinar com Simone para que ela pegasse alguns turnos caso houvesse necessidade. O gesto de escrever era também um gesto de honrar. Planejar com cuidado aquilo que poderia alterar a vida. A saudade do tempo livre pesou, mas o desejo de ter um colchão financeiro mais consistente falou mais alto. O bairro silencioso parecia observar a decisão que a casa tomava. O manjericão na janela balançava com o vento leve da madrugada, como se dissesse que as decisões cultivadas com paciência dão folhas novas. Guardar antes de sobrar não era sede de economia, era reverência. E essa reverência, mais cedo ou mais tarde, costuma preparar terreno para o inesperado. Na manhã seguinte, ao dobrar o caderninho, Nazaré deixou um bilhete para Simone. Vamos pensar juntas. Amanhã falamos com o diretor. Era um modo de dividir responsabilidade.
e, ao fechar a porta, sentiu o peso e a leveza de quem, já acostumada a honrar o que tem, agora se prepara para honrar também as possibilidades. A proposta estava feita, a decisão estava se formando. Havia ainda muitas linhas a escrever. Como administrar o tempo, como preservar o ritual de separar o valor antes das contas, que impressão aquilo daria a Clyde, como reagiria o resto da família. A história, porém, já havia mudado de tom. Não por promessa de riqueza, mas por assinatura de um padrão. Pequenas escolhas, respeitando o que se tem, podem gerar prontidão quando a oportunidade finalmente aparece. E quando seu Armindo, poucos dias depois, voltou a falar do trabalho, o tom já não era de pergunta, era de expectativa. Ele trouxera na mão um papel simples, com tópicos do que precisavam. Nazaré leu. Na margem, seu caderninho ganhava novas anotações. Um plano começava a se formar. Tarefas, prazos, quem poderia ajudar. Na cabeça dela, os números do caderninho verde encontravam lugar com os parágrafos do papel do diretor. Ela ainda não havia respondido. Não era decisão imediata. Havia conversas por fazer, acordos a formar, e uma vontade singela de preservar o que já havia construído. Mas a semente da mudança, plantada pela disciplina de cada dia, já tinha brotado. E por trás das coisas, o hábito permanecia. Guardar antes de sobrar, tratar o pouco com honra, estar pronta. No fundo da casa, um envelope com os primeiros R$ 50 guardados dormia tranquilo. No caderno, a linha subia, devagar, 50, 70, 100. No ar, o cheiro do café anunciava mais uma manhã. Na janela, o manjericão lembrava que o crescimento é lento, mas real. E você? O que faria se tivesse essa oportunidade? Pensaria em quanto o trabalho pagaria? Pensaria no tempo que roubariam da sua família? Ou pensaria primeiro em como manter o seu gesto de honra, mesmo com mais dinheiro na mesa? Enquanto Nazaré considera as perguntas que a nova proposta traz, a cidade segue. Pessoas entram e saem, vidas se ajustam. E entre um bilhete e outro, entre uma anotação e uma xícara de café, o caderno verde repousa aberto, pronto para mais uma linha de decisão. Ela dormiu pouco naquela noite, mas acordou com a mesma clareza de sempre. O caderninho verde ficou aberto sobre a mesa, uma caneta ao lado, como um instrumento de presença. Ao atravessar o pátio, sentiu o cheiro do café que já começava a subir pela casa. Simone havia deixado a chaleira no fogo antes de sair para a aula. Havia uma lista curta rabiscada. Horários, tarefas, pontos de contato. E uma linha que ela sublinhou com cuidado. Preservar reserva. Sempre. Na escola, ao encontrar o diretor, Nazaré falou com objetividade que surpreendeu até a si mesma. Pediu que as funções fossem descritas por escrito, conversou sobre prazos e sugeriu dias em que poderia assumir mais horas sem prejudicar o trabalho de rotina. Posso ajudar por 5 dias na semana, durante 2 meses, disse. Depois a gente revê. Foi clara sobre limites e foi honesta sobre a necessidade de manter a reserva que vinha juntando. Seu Armindo o ouviu e assentiu. Não era sinal de fraqueza. Era forma de honrar o que já estava construído. A proposta foi assinada de forma simples, com papel e caneta na mesa da secretaria. Não havia glamour, não havia festa. Havia um contrato pequeno, como quem põe pé no chão antes de correr. Quando voltou para casa, Simone abriu um sorriso que parecia um mapa de possibilidades. A gente faz um plano, mãe. Você separa o que precisa para as contas e o resto vai para o reservado. A hora extra pode aumentar o colchão. E desenhou no guardanapo uma tabela simples. Dias, tarefas e valores estimados para a poupança. Antes de entrar no novo ritmo, houve uma conversa franca entre mãe e filha sobre limites. Simone falou da importância de manter o tempo de descanso, de não transformar a vida inteira em trabalho. A reserva serve para dar paz, mãe, não para acabar com seu descanso.
Nazaré concordou. A honra ao que se tem também era honra ao próprio corpo e ao tempo compartilhado. Decidir incluir o ganho extra na regra do guardar antes de sobrar era, para elas, um pacto familiar de equilíbrio. Os primeiros dias foram de aprender. Havia notas fiscais espalhadas, caixas marcadas, etiquetas improvisadas. Nazaré chegou mais cedo, pegou um bloco de anotações e começou a reorganizar o depósito com a calma de quem arruma uma casa. Marcou prazos de entrega, conferiu marcas, telefonou para fornecedores e, em algumas ocasiões, sentiu o velho desconforto. Gente querendo empurrar produto a qualquer preço. Foi ali que o caderninho verde provou ser mais que rotina. Era linha base para negociação. Ela consultava os números, apontava limites e pedia tempo quando sentia que algo não fechava. "Me dá o orçamento por escrito, por favor", dizia. Palavras simples que evitavam armadilhas. Em um dos primeiros desafios, um fornecedor trouxe material com nota diferente do combinado. O valor estava inflado e havia itens que não constavam na lista. Cleide, ao saber, deu a solução impulsiva que já conhecia bem. Assina logo, paga depois. Fazendo isso, a gente resolve agora. Nazaré olhou para o caderninho, respirou e respondeu com calma. "Não podemos pagar por algo que não pedimos. Me dá até amanhã para confirmar." Esperou, fez ligações, comparou preços e, com paciência, conseguiu ajustar a compra sem abrir mão do orçamento. A economia naquele momento foi pequena, mas o aprendizado foi grande. Honrar o caixa era também honrar a expectativa de quem dependia daquele recurso. A rotina extra cobriu o mês seguinte em horas e em números. O pagamento veio, e ela cumpriu o gesto que já pertencia ao seu corpo. Separou o valor reservado antes de pagar contas. Sentiu pela primeira vez em muito tempo o efeito físico daquela escolha. Um alívio quieto que não precisa ser declarado em voz alta. Os 50 que viraram 100, que viraram outras contas, deram margem para um concerto pequeno na cozinha, sem que a família precisasse reduzir o lazer do fim de semana. Não foi grande coisa para o mundo, mas foi grande para aquela casa. No bairro, a atuação de Nazaré passou a ser notada de maneira diferente. Não mais somente como a funcionária que mantinha o carrinho em ordem, mas como alguém capaz de coordenar, de tomar decisões sob pressão, de preservar recursos. Pessoas que antes tinham dúvidas sobre suas qualidades começaram a pedir sua opinião. Pais de alunos pediam indicação para trabalhos voluntários, outros pediam ajuda para organizar bazares da escola. A visibilidade que veio da competência não era com selfie nem com anúncio, era com respeitabilidade construída em silêncio. Enquanto isso, Cleide vivia pequenas convulsões. O brilho da herança fora substituído pela realidade das parcelas e das contas que retornaram. Ela observava Nazaré com um misto de admiração e um leve ressentimento, até que um dia bateu à sua porta. "Como você faz para resistir às ofertas?" perguntou com os olhos ainda brilhando da última compra. Nazaré a recebeu com um café e, sem julgamento, levou o caderninho até a mesa. Mostrou como separava valores, explicou o porquê das cores. Contou os pequenos remendos que salvaram a família de apertos. "Comece pequeno", repetiu. "Guarda antes de sobrar. Trata o que tem com respeito." Cleide ouviu. Não prometeu mudança instantânea, mas saiu com uma nota no bolso. "E se eu tentar 3 meses?" A resposta foi simples. "Tenta. A gente caminha junto." A ação de Nazaré também foi transformando Simone. A filha, que trazia vocabulário técnico de sala de aula, começou a aplicar a própria formação em casa, não para empurrar jargões, mas para traduzir opções. "Mãe, se você quiser, podemos abrir uma poupança separada no banco que dá para sacar sem complicação. Não é investimento sofisticado, é só uma maneira de não confundir com o dinheiro do dia a dia." A sugestão foi acolhida com prudência,
Simone também incentivou anotações mais detalhadas, pequenos objetivos de curto prazo, metas para a reserva. Juntas definiram resgate só em emergências reais. Era um pacto para não permitir que o colchão virasse estoque de impulsos. No decorrer da reforma escolar, vieram pequenos prêmios que ninguém diria que fariam diferença, mas fizeram. Um fornecedor reconheceu a organização do serviço e ofereceu desconto em material para um projeto comunitário. Um pai de aluno, emocionado com a ordem da entrega, ofereceu mão de obra voluntária para pintar a entrada. Outro doou algumas mudas de plantas para o jardim da escola. Tudo se acumulou como prova prática de que quem honra o que tem, cria redes de confiança. Houve, claro, testes mais pessoais. Uma vizinha do outro lado da rua adoeceu e precisou de ajuda para levar as crianças à escola. Nazaré cedeu algumas horas do seu tempo livre, sem cobrar nada, sabendo que a economia de tempo e dinheiro, às vezes, precisa ser comprada com presença. Era um modo de honrar relações. Mais adiante, quando sua família precisou de um remédio caro, a reserva ajudou, mas não supriu tudo. Eles conversaram com honestidade, buscaram desconto no posto, pediram sugestões, ajustaram outros gastos. Não havia vergonha em pedir ajuda, mas havia também orgulho em ter preparado um chão menos instável. Com o fim da obra, chegou o dia em que seu Armindo convidou Nazaré para uma pequena reunião no gabinete. Ele falou sobre a importância daquele trabalho, enquanto olhava para a mulher que aceitara limites e cumprira prazos. A comunidade precisa de alguém que cuide desses detalhes o ano inteiro, disse. Não fez promessas grandiosas, mas ofereceu uma vaga fixa quando houvesse um ajuste no quadro. Algo que poderia levar meses. Havia honestidade nas palavras, confiança, reconhecimento e um caminho possível. Naquele momento, para ela, a efetivação não era uma vitória individual, mas o resultado de um padrão. Cuidar, documentar, honrar. Quando a notícia se espalhou, o bairro celebrou com um almoço simples. Dona Benedita trouxe biscoitos e silêncio complacente. As vozes falavam baixo, como se não quisessem perturbar algo sagrado. Nazaré sentou-se à mesa com o manjericão balançando a janela e sentiu, de novo, a sensação de quem trabalhou sem esperar por holofotes. Simone colocou uma mão em seu ombro e, com olhos úmidos, disse: "Você estava pronta." A frase era a confirmação do que já vinha sendo evidente. Oportunidades batem em portas preparadas. A efetivação, quando veio alguns meses depois, não se deu como um prêmio instantâneo. Vinha acompanhada de responsabilidade maior, de reuniões mais longas e de decisões que, por vezes, exigiam trabalho emocional. Mediar conflitos, organizar listas mais complexas, prestar contas com ainda mais transparência. Nazaré respondeu com os mesmos instrumentos. Caderninho à mão, conversa clara e, sempre que possível, delegação. Aprendeu a dizer não quando algo pedia o preço de sua paz. Com o aumento de responsabilidade, veio também a escolha de como tratar o novo dinheiro. Ela e Simone conversaram sobre prioridades. Uma parte para casa, uma parte para a reserva e outra para pequenas alegrias que mereciam ser vividas. Honrar o que você tem não é viver em privações eternas, explicou Nazaré a uma vizinha que perguntara se agora ela não poderia se permitir um pouco mais. É escolher com respeito. Compraram uma janela nova para a cozinha, que deixou entrar mais luz. Trocaram a porta de madeira que rangia ao fechar. Coisas pequenas que dignificaram a casa e, ao mesmo tempo, mostraram que a abundância não é luxo, é cuidado. A prática que começara como rotina cresceu em efeitos sutis. Simone abriu a própria conta separada para o que chamava de objetivos de estudo, o que lhe permitiu comprar livros sem misturar as despesas domésticas. Cleide, que começara a pequena jornada de 3 meses, já tinha, ao fim de um ciclo,
uma caixa com notas guardadas, e se sentia menos propensa a novas dívidas. No bairro, surgiram pequenos grupos de troca de saberes. Uma tarde por semana em que vizinhas se reuniam na casa de Dona Benedita para conversar sobre receitas econômicas, manutenção de casa e, sobretudo, sobre como não se envergonhar de pedir ajuda. A prática coletiva mostrou que honrar o que se tem também é partilhar o conhecimento que faz isso possível. Houve momentos de vai e vem. Dias em que a tentação do consumo batia forte. Promoção na vitrine. Anúncio sedutor no celular. Nessas horas, Nazaré aplicava um método quase ritualístico. Fechava os olhos por um segundo. Lembrava do som do martelo do telhado quando choveu, lembrava do caderninho com as cores, e perguntava a si mesma: isso honra a casa que eu construí? A pergunta era suficiente para desacelerar o impulso. Nem sempre garantia recusa automática. Às vezes, significava adiar a compra por 2 dias e, ao fim desse tempo, perceber que o desejo havia passado. A transformação de Nazaré não foi uma linha reta, e ela nunca transformou isso em discurso moral. Em uma reunião de mães na escola, quando perguntaram qual era seu segredo, respondeu com a simplicidade que a caracterizava. O segredo? Tempo e respeito. Tempo para juntar e respeito pelo que a gente já tem. A resposta não caiu como receita, caiu como testemunho. Em mais de uma ocasião, ela convidou quem quisesse ver o caderninho. Mostrava as páginas com cuidado, explicava as cores, os envelopes, os pequenos objetivos. Não é para envergonhar ninguém, dizia. É para mostrar que dá para começar onde a gente está. Aqueles que aceitaram olhar viram um mapa de decisões repetidas. E, como em todo mapa, havia rotas que davam certo e outras que exigiram voltar alguns passos. O verdadeiro teste veio quando um imprevisto maior apareceu. Um vazamento no telhado durante uma tempestade forte. A água foi para dentro do quarto das crianças, e o reparo exigia mais do que a reserva imediata cobria. A diferença, porém, era notória. Havia reserva. Havia também planejamento para buscar alternativas. Simone organizou uma vaquinha entre vizinhos, dizendo a verdade do que faltava. Dona Benedita trouxe 2 telhas sobressalentes. Um antigo colega de Nazaré ofereceu mão de obra por preço reduzido. Juntos, cobriram o custo sem que a família precisasse contrair um empréstimo sufocante. O episódio não era glamuroso. Era comunitário. E mostrou que honrar o que se tem também abre espaço para solidariedade quando a necessidade cresce além do previsto. No final daquela tarde de concerto, depois de limpar a lama que a tempestade trouxera, Nazaré sentou-se na varanda com a xícara meio vazia e olhou para o caderninho. As anotações agora tinham margens mais cheias, e sua letra surgia firme, não apressada. Havia jornal dobrado no varal, marcas de tinta de reforma nas roupas, um cheiro de massa nova no ar. Ela fechou o caderno e respirou. A sensação era a de quem plantara uma árvore e agora colhia sombra. Ao contar sua história, o bairro aprendeu que abundância não significa ausência de problemas. Significa estar em posição de responder a eles sem perder a paz. Honrar o que se tem muda a maneira de negociar o mundo. Põe limites onde havia pressa, cria processos onde havia improviso e, sobretudo, preserva a dignidade de quem, com pouco, faz o bastante. Na noite em que a escola lançou um pequeno evento para agradecer voluntários, seu Armindo subiu ao palco e, entre elogios, fez um comentário que trouxe lágrimas aos olhos de Nazaré. Há pessoas cujo trabalho invisível suporta o visível. Obrigado por tornar tudo mais certo. Não foi só pelo trabalho com notas fiscais ou pela organização do depósito. Foi porque alguém que tratava o pouco com respeito mostrou que era possível confiar. Aplaudiram. Naquele aplauso, havia reconhecimento e a confirmação de que a prática se transforma em autoridade moral sem precisar de holofotes. A vida continuou com sua cadência. Dias de trabalho, dias de descanso, dias de festa. E em cada um, o caderninho verde permaneceu aberto.
Às vezes, Simone escrevia suas próprias metas nas margens. Outras, Dona Benedita deixava uma receita de biscoito presa com um clipe, escrevendo ao lado: para lembrar que cuidar da casa também é cuidar do estômago. O bairro se acostumou a ver aquele pequeno objeto como um símbolo de cuidado. Simples, corajoso e discreto. Em uma tarde particularmente calma, sentadas na varanda, Nazaré e Dona Benedita conversaram sobre o caminho percorrido. A mais velha sorriu e, com a voz que já conheciam, repetiu a frase que vira nascer em pequenos atos. Eu nunca guardei o que sobrava. Eu guardava antes de sobrar. E trate o que você tem como se já fosse a bênção que pediu. Nazaré sentiu a frase pousar como uma bênção concreta, uma forma de oração prática. Não foram promessas milagrosas, foram hábitos que transformaram sua maneira de encarar o dinheiro e a vida. Ao fechar a história da reforma e olhar para o quintal onde o manjericão crescia, ela pensou no título que poderia resumir tudo aquilo. O segredo para a abundância. Honrar o que você já tem. Não era slogan de revista, nem um conselho vazado nas redes. Era memória, era prática, era maneira de tratar a própria vida com reverência. E agora, olhando para as faces que se reúnem no bairro, para a filha que estudava e para a vizinha que começou a juntar também, Nazaré entendeu que a abundância é consequência. Não é instantânea, não é garantida, e tampouco é medida apenas por números. É visto no cuidado com a casa, nas escolhas feitas à mesa, no silêncio de quem resistiu ao impulso e depois confirmou o valor de suas decisões. Se esta história tocou você de alguma forma, se a ideia de honrar o que você já tem ressoou no seu peito, deixa um like e se inscreve para que outras pessoas encontrem essa palavra simples. E se quiser, comenta aqui embaixo. Qual foi a primeira mudança financeira que você fez, mesmo pequena, e como ela te fez sentir? Compartilhe sua experiência. Ela pode ser a mão que segura quem ainda está começando. Obrigado por ficar até aqui. Que cada gesto de cuidado se torne preparação para as bênçãos que virão.